Olá, está no ar para todo o Brasil, MP Cidadão, o Ministério Público mais perto de você. E no nosso programa de hoje, que é o primeiro de uma série de 2 programas que nós vamos fazer, nós vamos falar sobre os direitos da população LGBT. E para debater o assunto, nós convidamos a promotora de justiça Eliane de Lima Pereira, ela que é assessora de direitos humanos e de minorias, e a subcoordenadora do Centro de Apoio Operacional, o CAU das Promotorias de Justiça Civis, a Procuradora de Justiça, Cristiane Bernstein. Também estará conosco o estilista e militante da causa LGBT, Carlos Tuffesson. Bom, e para iniciar esse nosso programa, eu gostaria de fazer com que vocês ficassem muito bem à vontade aqui no nosso programa, sejam muito bem-vindos, mas nós vamos apresentar o nosso programa de hoje abrindo com um vídeo que eu gostaria depois de pegar o comentário de todos vocês. Então vamos assistir. A homofobia é uma violência de ódio que impõe sofrimento não apenas a lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, mas também a seus familiares e amigos. Uma agressão contra mim, contra você e contra todos nós que acreditamos num país melhor. O Brasil ocupa o primeiro lugar no ranking mundial de assassinatos homofóbicos. E a cada dia um cidadão é morto. Por causa da sua orientação sexual ou identidade de gênero. A SEDES, Coordenadoria Especial da Diversidade Sexual do Rio de Janeiro, acredita que juntos somos mais fortes e que podemos dar um basta na violência e construir um futuro melhor para todos nós. Não fique calado diante da homofobia. Se um de nós não tem direitos civis, então nenhum de nós tem direitos civis. Só é bom para um quando é bom para todos. SEDES, sua voz na luta contra o preconceito. Bem, depois de assistirmos esse vídeo, eu queria começar o programa com o Carlos. Carlos, você assumiu a Secretaria Especial de Diversidade Sexual aqui do município do Rio de Janeiro em 2011. De lá para cá, é possível a gente fazer que tipo de análise sobre essa discussão no nosso país e sobretudo, numa cidade como o Rio de Janeiro? Bom, olá a todos, todas. Obrigado pelo convite, por estar aqui, mais ainda, eu acho, por estarmos discutindo essa pauta, porque eu acho que só a informação é que pode esclarecer a todos na luta contra o preconceito, contra todo tipo de preconceito. Bom, em primeiro lugar, eu fiquei até 2016, terminando a gestão Eduardo Paes, onde pudemos realizar uma série, o programa Rio Sem Preconceito, quer dizer, hoje temos leis que asseguram direitos para o cidadão LGBT, no caso de que os seus direitos civis não sejam respeitados, para a cidade do Rio de Janeiro ou para aqueles que nos visitam, porque não adianta também a gente só ficar na reclamação, tem que ter leis que asseguram até para que o cidadão possa exercer a sua cidadania. Esse vídeo que vocês viram, eu acho que é muito legal, porque o programa Rio Sem Preconceito, ele partia desse princípio, que a luta contra a LGBTfobia não é do gay, ou da lésbica, ou da trans, ou da mãe do lésbica, pai da trans, mas é de todos nós. Nenhum cidadão pode não se indignar contra a intolerância e os crimes de ódio que estão trazendo tanta infelicidade às famílias no Brasil. E todos esses atores que sempre participaram de todas as nossas campanhas fizeram de maneira voluntária, sem nunca cobrar nada. Quer dizer, foi sempre um movimento, um programa que existiu até o ano de 2016, foi um programa muito inclusivo para toda a sociedade e também de toda a sociedade. Eu acho que isso foi muito legal. Bom, tivemos muitos avanços, eu acho que principalmente em estados e municípios. Eu acho que a área federal está nos devendo, principalmente o Legislativo Federal, não tivemos nenhuma tramitação no Congresso Nacional, a não ser o projeto de criminalização da homofobia, mas o projeto da deputada Yara Bernard de São Paulo, que foi, só para você ter noção, ele foi aprovado, encaminhado à mesa ainda quando o Democratas chamava PFL, porque foi o presidente do Democratas, Rodrigo Maia, hoje presidente da Câmara, que encaminhou esse projeto e o levou ao Senado, que depois, em 2013, foi sepultado pelo governo, de acordo, como diz a mídia, por uma troca de favor em função da eleição de 2014, uma bancada
que se auto-intitula da família, exigiu que a homofobia não fosse crime hediondo no Brasil em troca de apoio político. Então, enquanto a gente, no Brasil, permitir que direitos civis e humanos de cidadãos forem barganhados por uma questão eleitoral, a gente vai continuar passando uma imagem de impunidade ou que esse é um crime menor, quanto esse é um crime contra a humanidade. Sobre esse aspecto, doutora Helena, que Carlos falou, há quem afirme, né, taxativamente que a manutenção de Eduardo Cunha lá na presidência da Câmara se deu muito por conta da promessa que ele fazia de garantir que o assunto da homofobia, da causa LGBT, não fosse colocada em discussão. E parece que teve sucesso nisso aí, porque o tema ficou meio congelado lá. Mas teve uma iniciativa popular também que foi até o Senado, né, que coloca a discriminação, ou criminaliza, melhor dizendo, né, a discriminação por conta de gênero e tal. E isso também ficou parado no Senado. Por que isso, hein? Eu acho que por muitos motivos já levantados pelo Carlos aqui, a gente sabe que existe uma resistência cultural e que é abarcada pelo meio político, né, pelos produtores de lei em relação a isso. Agora, eu ressalto assim, a grande importância da gente falar na questão da homofobia e a criminalização não apenas como mais um tipo penal, né? A gente pode reconhecer a importância, inclusive, da linguagem para o nosso comportamento, né? Aquilo que não é dito, né, não existe. Então, há pouco tempo, a gente viu essa luta em relação ao feminicídio, né? O feminicídio é exatamente um homicídio qualificado por esse ódio à mulher, né, ao gênero feminino. E que estava escondido, né? Exatamente. E hoje a gente sabe o que é feminicídio. Feminicídio já é um conceito do qual as pessoas se apropriaram. Então, a homofobia também tem que ser encaminhada nesse sentido. Mas eu ressalto também a importância que vai além de criminalizar a conduta de homofobia. É evidente que, pelos motivos que eu acabei de expor, isso é super importante, mas a importância de um trabalho preventivo, principalmente se a gente está falando com a ótica do Ministério Público. Do Ministério Público que atua, deve atuar, né? Sobretudo resolutivamente, preventivamente, na educação, seja na saúde, ter um sistema adequado, por exemplo, para toda a população LGBT, o que não existe de fato hoje em dia. A gente tem ilhas de excelência, né, como por exemplo a Fiocruz, o Hospital Pedro Ernesto, que sofre com as mazelas financeiras do Estado, enfim, tantas outras políticas que têm um viés preventivo e que têm um resultado que eu acredito que seja muito mais transformador. Olha, o programa está muito bacana, mas a gente vai fazer um pequeno intervalo, a gente volta já já, não saia daí. E nós estamos de volta com o MP Cidadão. Hoje nós estamos falando sobre os direitos da população LGBT. Eu queria começar esse bloco com a doutora Cristiane, porque o Banco Central baixou uma portaria onde obriga, né, que se respeite a adoção do nome social de travestis e transgêneros. Como é que a senhora vê essa questão? É um avanço e vem em segmento, é uma evolução de acordo com outras normas que sejam estaduais, federal mesmo. Ano passado também abriu, ou seja, um ano antes dessa também houve um decreto que determinou essa adoção do nome social para os transgêneros e travestis que tivessem esse interesse. E, além disso, agora, esse ano, o Enem também vai poder adotar o nome social. Olha, é importante a gente notar, tá, que existem decretos estaduais, municipais, teve um federal também, que assegura o direito ao nome social para cidadãos, homens e mulheres trans, né? O que é o nome social? Quer dizer, é você poder se identificar de acordo com a sua identidade de gênero, né? Porque muitas vezes a gente ouve, né, uma questão pavorosa de desconstrução, é um marketing que se faz... que vai completamente destruindo o que se chama de princípio da dignidade da pessoa humana, que é quando a pessoa cria uma maneira
de causar a dor e o sofrimento ao próximo, né? Quando a gente fala de ideologia de gênero, gênero não é ideologia. Identidade de gênero é a maneira como uma pessoa se vê. O cidadão que é transexual ou transgênero é que ele está em dissonância com o seu sexo biológico. Vamos lá, gênero, masculino e feminino. Não existe terceiro sexo, não existe terceiro gênero. Ninguém pleiteia ser um terceiro gênero. Por isso que quando a pessoa é homossexual, é um homem que gosta de homem. Ele não deixa de ser homem por causa disso. Porque muitas vezes vários homossexuais estão no armário, né, até por achar que eles são menos machos ou viris por serem homossexuais quando não são. É preciso ter muita coragem nesse país para ser homossexual, sofrer tanto preconceito como sofre, ainda mais com os índices de violência, de crime de ódio contra cidadãos LGBTs nesse país. Então, quando a gente cria, quando a gente vê um cidadão transexual, que na verdade a ideologia de gênero é como ele se vê, está em desacordo com o seu sexo biológico, por exemplo, a pessoa nasceu com um corpo de homem, mas na sua cabeça ela é uma mulher. Isso é uma questão que, inclusive, ela é hoje ainda considerada uma patologia, tanto que o SUS faz a operação de transgenitalização. É dever do Estado acolher e dar dignidade a essas pessoas. Não é nenhuma questão aqui, estamos falando de um dever. O Estado existe para isso. Isso não quer dizer direitos especiais, não acreditem e não ajudem essas pessoas a disseminar essa mensagem de ódio, porque essa mensagem de ódio está matando vários cidadãos e trazendo muita infelicidade a muitas famílias no nosso país. Carlos, no intervalo aqui, a doutora Helena tocou num ponto que eu queria trazer aqui para o ar, né? A senhora falou, olha, o respeito a direito de uma parcela da população não significa a supressão de direitos do conjunto. Claro. Né? E muito interessante, até o Carlos fala no vídeo, desrespeito aos direitos civis de uma pessoa significa desrespeito aos direitos civis de todas as pessoas. Então, não só isso não suprime os direitos daqueles que não se veem num determinado grupo, como o reconhecimento de direitos desse grupo reforça o direito de todos, né? Os direitos humanos de todos. Aliás, uma das características dos direitos humanos é a sua universalidade. Então, o respeito dos direitos de qualquer grupo, né, que eu não me veja incluída, é um respeito aos meus direitos também, de todos. Agora, os MPs parece que estão se movimentando no Brasil afora. Né? De Santa Catarina também está adotando posturas também de vanguardas com relação a essa temática, e o Rio de Janeiro também, né, doutora? Santa Catarina tem, Ceará tem, o Rio de Janeiro já está elaborando, encaminhando para isso. Agora eu quero voltar aqui à questão da identidade de gênero na minha área, que é o registro, a mudança de o nome social que leva, na maioria das vezes, a mudança de registro. Eu considero já um avanço, porque a maior parte das decisões hoje, basta o reconhecimento do gênero. Você não precisa mais da cirurgia. As decisões estão todas se encaminhando nesse sentido. Isso realmente, até para quem não sabe, o cidadão, o homem e a mulher trans, só poderia mudar, né, o registro na carteira de identidade, se bem que a carteira de identidade não tem gênero, né, mas só poderia mudar o seu gênero no registro civil mesmo, né, se ele fizesse a operação, né, considerando que a operação de transgenitalização é uma operação muito profunda, que inclusive muitas vezes é uma operação, nem todo travesti ou transexual deseja fazer a operação. Né? Essa é uma questão que nós não podemos negar-lhes a cidadania obrigando a pessoa a passar por uma operação tão profunda como essa. O Estado não pode fazer isso, até também respeitando o princípio da dignidade da pessoa humana. Eu acho mais bonito, né, a cláusula pétrea da nossa Constituição, que tantas vezes é achovalhado dessa maneira. Então, assim, é muito importante, foi um avanço grande. Eu conheço, inclusive, várias trans que estavam aguardando, até que já fizeram a operação e tudo, mas e hoje não tinha esse direito. andando mais rápido. Já está andando mais rápido. Andando mais rápido, existe uma ação. Uma DIN da Ministério Público Federal. Essa DIN é de 2009, ela está meio parada, mas veio por baixo. O que assim, atendendo, acho que mais um anseio da população no modo geral, vem isso por baixo. Bom, nós vamos fazer agora um pequeno intervalo, mas a gente volta já já com o nosso MP Cidadão. Não sai daí, porque o programa está muito interessante.
E nós estamos de volta com o último bloco do nosso MP Cidadão e hoje nós estamos discutindo as questões relacionadas a LGBT. E no bloco anterior a gente fez aqui uma interrupção, mas eu queria voltar aqui com o Carlos. Carlos, nós temos um Congresso Nacional, né, que representa a sociedade. A impressão que se tem muitas vezes é que a sociedade é conservadora, porque alguns temas não passam lá e algumas bancadas que se autoproclamam bancadas religiosas funcionam como obstáculo ao avanço de algumas discussões. Como é que você analisa essa questão? Olha, obrigado até pela pergunta. Eu estava fazendo essa reflexão de vir para cá, né? Nos últimos 10 anos, a gente tem índices, quer dizer, o governo federal tem índices de aumento de crimes de ódio contra mulheres, negros, LGBTs, e nenhuma ação efetiva é feita, seja por decreto, seja legislativo, nada é feito. E eu fico me perguntando também por quê. E aí, de repente, a gente fala assim, será que a gente se tornou, de repente, um país que a cada 12 minutos uma mulher é estuprada? Sempre fomos estupradores, sempre matamos LGBTs, sempre fomos um país tão odioso, tão intolerante. Agora, ou, de repente, tem uma relação de causa e efeito com essas mensagens que são distorcidas e passadas a um cidadão, né? Porque ele é fruto dessa ignorância, a intolerância e o preconceito. Quando você vê que na TV aberta, hoje, de 7 da noite, até uma questão complexa, porque é uma licença pública e está sendo vendida para programas religiosos, né, para propagação, que, aliás, religioso tem mais, às vezes, um debate financeiro do que propriamente religioso, né? Tem um auxílio financeiro, pirâmide, outro dia tem um congresso de empresas, enfim, tudo se fala, né, mas que eu acho que não deveria. Ou quando você vê, por exemplo, pastores que estão, inclusive, no YouTube, nem é discreto isso, né? Que considera, por exemplo, a homossexualidade a incorporação do demônio. Quer dizer, a pessoa... eu fico pensando assim, o fiel que segue e acredita nesse pastor, né, nesse religioso, digamos assim, quando ele voltar para casa, ele vai jantar com o demônio? Ou ele vai expulsar o filho de casa? Porque, na verdade, ele está expulsando o demônio. Né? Esse menino vai para a rua, vai ter que se virar como? Na prostituição. Amanhã ele está infectado com alguma doença ou está usuário de drogas. Eu não estou aqui querendo criar nenhum problema moral em relação a isso, mas estou falando da expulsão de casa de pessoas de 13, 14 anos. Quer dizer, existe uma questão grave, porque a cura, por lei, Código Penal, existe eu sou estilista, mas existe a lei do curandeirismo. Só quem pode praticar a cura é quem tem CRM no país. Então, quando a gente vê numa igreja assim, hoje é dia da cura da AIDS, isso é flagrante, é um crime pavoroso. Quer dizer, para mim, até entraria até num outro artigo do Código Penal, que é o 171, que é, na verdade, porque eu não acredito que isso seja religião. Eu acredito que isso seja o uso pavoroso da palavra de Deus. Aí as religiões, elas estão de braços dados, né, doutora Eliane? Porque a gente teve o Papa que também defendia posições bastante conservadoras com o uso de preservativo, isso já está bastante mudado hoje, mas eu queria que a senhora também comentasse uma seguinte questão. A senhora acompanhou o caso de uma mulher que foi internada à força por conta de transexualismo, dela, enfim, querer mudança de sexo. Como é que foi essa história? Eu queria que a senhora contasse um pouco. Ou transexualidade, o Carlos está me corrigindo ali. Porque ismo já é de doença, né? É verdade, desculpa, é verdade. É a importância da linguagem. Mas está aí a importância do nosso programa, porque vai educando a todos nós, né? E a importância da linguagem no que a gente pensa, na maneira como a gente pensa, né? E isso acontece mesmo e é bom que aconteça. Esse caso foi um caso emblemático e, infelizmente, algo que a gente ouvia há algumas décadas. Eu até falava há pouco que assisti a um documentário recentemente, onde uma pessoa da comunidade do grupo, né, do LGBT, narrava que a mãe tentou interná-lo numa clínica psiquiátrica. Mas só que isso nos idos dos anos 70. Isso aconteceu muito recentemente no caso dessa moça, que a mãe não aceitou, a família não aceitou, e tentou, de alguma maneira, fazer com que ela tivesse uma internação para tratamento, né?
E aí esse caso foi denunciado, foi até o Ministério Público, a Defensoria ingressou com uma ação e pedindo também medidas protetivas, as medidas foram deferidas e hoje em dia a situação se normalizou, né? Mas como essas coisas ainda acontecem? Porque é como o Carlos falou, a gente admite, parece que essa intolerância está no ar, né? Então a gente algumas vezes reage sem pensar, né, sem racionalizar, sem entender que o outro tem direito a ser como ele é. Deixa eu trazer a doutora Cristiane para o debate. Doutora Cristiane, alguns opositores dessa liberdade toda que nós estamos discutindo aqui, direitos humanos fundamentais, né, afirmam o seguinte, que a mudança em cartório do nome das pessoas, isso causaria uma insegurança jurídica, que a pessoa no futuro de uma relação ela não saberia se ela está namorando uma pessoa que nasceu homem ou nasceu mulher. Como é que a senhora vê essa questão? Nos primórdios da mudança de nome, existia até... As primeiras decisões tinham essa exigência, que constasse que foi a mudança do gênero foi por determinação judicial, porque seria uma insegurança em relação ao parceiro, não saber a real verdade, mas o que é a real verdade, né? A real verdade é aquilo que a pessoa se identifica. Hoje em dia as decisões não tem mais essa exigência. O registro lá tem, que é por determinação judicial, mas ninguém fica sabendo disso, porque a certidão já não consta mais isso. Carlos, você acha que o Estado tem direito de interferir nos afetos das pessoas, nas orientações das pessoas? Que o Estado tem que estar preocupado com isso? É uma preocupação do Estado? Olha, todo questionamento que a gente fez é o seguinte: quando o legislador entendeu que casais devem ter a proteção em determinadas leis, tais como o reconhecimento do estado de família, né, mas que são vários, aí a gente vai entrar em todas as leis ordinárias, isso é para todos os cidadãos, né? O Estado não pode negar direitos a um cidadão em função de sua orientação sexual ou identidade de gênero. Mas eu queria deixar aqui um ponto bastante importante, e aqui é muito importante, já que a gente está no Ministério, numa TV do Ministério Público, é mostrar que a impunidade ela é a real causa do aumento dos crimes de ódio no nosso país. A pessoa que comete um crime de ódio contra minorias, ela sabe que esse crime ficará impune exatamente por ser minorias. Então, ela já faz ciente de que será considerado um reato menor. Cabe a todos, aí eu acho que é uma questão assim, o judiciário precisa entender o seu papel em não permitir que circule no YouTube, nas televisões, incitações contra o ódio que vão trazer consequências muito graves. Nós não podemos continuar, cabe sim ao judiciário, com a sua independência, não permitir que essas práticas continuem, porque a cada vez tem se tornado, eles são ousados, tá? A cada vez eles têm se tornado mais desmedido, juro, é a imposição de um sofrimento. Várias famílias estão sofrendo a perda de seus filhos e entes queridos no nosso país à margem de sua cidadania. Pela impunidade. Nós não podemos... Inclusive, esses crimes precisam ter uma tramitação mais rápida, porque são crimes contra a humanidade. O Brasil já foi, inclusive, denunciado à Organização dos Estados Americanos em função disso. Nós não podemos continuar vendo isso crescer a cada ano e nada fazer. Nesse aspecto, doutora Helena, a educação é fundamental, né? A educação ampla, né, geral, e restrita na abordagem dessa temática. Eu acho que a palavra-chave no combate, né, no enfrentamento aos crimes de ódio é intersetorialidade, né? Então, uma experiência importante, a gente deve ressaltar, a gente tem, assim, pode beber em boas fontes, como, por exemplo, o caso de Barcelona, em que o Ministério Público, que lá se chama Fiscalia, estabeleceu uma interlocução muito importante com a segurança pública, né, com o sistema de polícia, e no sentido de capacitar, promover a capacitação de policiais, o que tem sido muito importante aqui, mas a gente sabe que isso não está em escala desejável ainda, porque o policial, aquele que está na ponta, que é o primeiro a detectar o crime de ódio, ele tem que estar preparado para reconhecer, para acolher e para enfrentar.
ele tem que estar preparado, por exemplo, para fazer uma investigação que tem um recorte diferenciado, né? Assim como os crimes cometidos contra as mulheres. Não é à toa que o Rio de Janeiro foi precursor na década de 80 com as DEANs. Então, assim, isso nos trouxe uma expertise em relação à investigação dos crimes relacionados à violência doméstica. A gente precisa da mesma expertise em relação aos crimes de ódio. Agora, só a gente está no finalzinho. Alguém que esteja diante de uma questão como essa, assim, de discriminação, de violência, pode ligar para o Ministério Público? Que canais o cidadão tem à disposição? O Ministério Público tem um canal da ouvidoria, número 127. A gente sabe que existe o Disque 100 também, que é um dispositivo da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, mas o Ministério Público do Rio de Janeiro, sempre através do número 127, tem condições de receber essas denúncias e promover a responsabilização dos seus autores. Mas eu só queria voltar na linha do que o Carlos já tinha exposto, da necessidade da segurança pública e do sistema de justiça estarem integrados no enfrentamento aos crimes de ódio. Isso é muito importante. Nós não só temos que nos implicar, cada um operador de justiça, do sistema de justiça, mas a gente precisa intersetorializar esse diálogo com a segurança pública, com o sistema de educação, com o sistema de saúde, com o sistema da assistência social. Sem intersetorialidade, avançaremos muito pouco. Bem, meus prezados telespectadores, o programa estava muito bacana, mas infelizmente o nosso programa de hoje, que falou da população LGBT e seus direitos, né, fica por aqui. Mas esse é apenas o primeiro programa, porque semana que vem nós faremos um outro programa sobre o mesmo tema. Eu gostaria muito de agradecer a participação das promotoras de justiça, da promotora de justiça Eliane de Lima Pereira, ela que é assessora de direitos humanos e de minorias, e da subcoordenadora do Centro de Apoio Operacional, o CAL, das Promotorias de Justiça Civis, a procuradora de justiça Cristiane Bernstein, e também o estilista e militante da causa LGBT, Carlos Tuffesson. Você pode acompanhar nosso programa através das nossas redes sociais e mandar suas críticas e sugestões para o nosso e-mail que está aparecendo aí na base do seu monitor. Eu fico por aqui, um grande abraço e até semana que vem.